Boa tarde. Um prazer recebê-las no Espaço do Caminho do Encontro novamente hoje, com uma live compartilhada com uma de nossas columnistas, a doutora Márcia Secchi, advogada. Vamos a darle tempo a nossas seguidoras para ir entrando. Instagram já deve haver avisado que estamos prontas para esta live de hoje. Vamos a convidar a la doctora Márcia. Hola, Fi. Hola, Márcia. Un placer tenerlas aquí. Vamos a llamarla a Márcia. Hola, Ro. Un placer tenerte aquí, a pesar de la distancia. Hola. Olá, que Hola, tal? hola. Espera ahí. Ahí está. Qué placer tenerte aquí, Márcia. O prazer é Novamente no meu, Espaço do Marli. Caminho. Muito obrigada. Eu te agradeço muito essa oportunidade. Eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. É um prazer estar com você. Na verdade, Márcia, eu te quero agradecer hoje pessoalmente que você haya aceitado ser nossa columnista, nossa advogada de cabeceira, porque eu acho que o público do Caminho do Encontro é um público de mulheres que muitas vezes han ficado de lado em todo este tema que significan as empresas familiares, a governança familiar, lo que significa la línea sucesoria dentro de una empresa familiar. Y nos tuvimos una live juntas en el mes de marzo y o público pidió nuevamente que você hoje trouxera toda essa informação tan importante que muchas veces las mujeres tienen vergüenza de preguntar o se sienten de lado o les da culpa tal vez sentar a seus filhos e a seu marido e pedir informação, entender, aprender. Assim que eu acho que de uma forma muito respeitosa, desde o Espaço do Caminho, le estamos trazendo informação a estas mulheres que lo precisam. Uhum. Sim, Tudo teu. tá ótimo. Vamos lá. Você sabe, Maria Laura, que na segunda-feira, acho que foi nessa segunda-feira, estava no Roda Viva, a Chimamanda Ngozi Sim. Adichie, que é uma escritora nigeriana e feminista, né? E eu achei que ela fez colocações tão singelas ali, até sobre o feminismo, de uma maneira que você não precisa ser uma ativista feminista, né? Que o que ela fala é que não é dada ainda a mesma, o mesmo padrão de dignidade para a mulher que é dado ao homem. Isso é mundial, é cultural, né? É geracional. Então, eu acho que nós, mulheres 50 a mais, nós tivemos essa obrigação, porque a maioria dos filhos estão criados, né, de ensinar valores iguais. Então, você não precisa ser uma ativista feminina, né? Você simplesmente, no momento que você está criando os seus filhos, a partir do momento que você designa tarefas para o seu filho homem, iguais às que você designa para sua filha mulher, você está contribuindo para a gente ter uma cultura igualitária, né? Por que de dignidade? Porque de igualdade, né? A gente não está falando da mulher ter, quando se fala em empoderamento feminino, não é para ela ser mais poderosa que, é para ela ter Igualdade. A mesma igualdade, né? Então, eu achei muito interessante essas colocações dela. Então, a partir do momento que você está criando um filho, ou de um pai que ensina para o filho os valores de respeito à mulher, ele está sendo um feminista, né? Ele não precisa ser um ativista. E aí a gente se pergunta, né? O que ocorre assim na nossa geração? Vamos entender um pouco. Nós, 50 a mais, normalmente temos pais, se tivermos, né? Que têm ou teriam na faixa de 80 anos para mais. Então, é uma geração que
normalmente, né, a maioria das mulheres, ela trabalhava em casa. Ela cuidava de filhos e de marido. E era este homem que saía para desenvolver o seu negócio e que fundava normalmente a empresa familiar. Né? Então, era para ele um filho a mais, como a gente diz. Então, ele tomava as decisões, ele era o gerente, o administrador, o sócio, o vendedor, o marqueteiro, tudo ao mesmo tempo. E a mulher ficava numa posição de criar a família. Vamos olhar para nós, para essas mulheres e homens de 50 anos. Então, vamos nos perguntar assim, olhar para os nossos amigos, irmãos e perguntar assim, o filho vai levar a namorada para dormir em casa, tudo bem? A filha vai levar o namorado para dormir em casa, tudo bem igual? Nós somos fruto, né, de machismo. Né? Eu fui criada por um pai descendente de italiano que no domingo, quando porque a gente tem uma situação num país de terceiro mundo, né? Infelizmente, a gente tem um serviço muito barato, né? De pessoas que durante a semana organizam a nossa vida no lar, né? Mas de final de semana tinha que arrumar a cama, eu tinha que arrumar a cama do meu irmão. E eu não achava isso correto, porque ele tinha um par de mãos iguais, de mãos igual ao meu, né? O mesmo par de mãos. Mas acontece que é cultural, né? Então, para esses pais mais velhos, né? Então, assim, dentro da sociedade familiar, existe mesmo. Sim, existe. Não dá para adorar a pílula e falar que não há. E a depender do negócio, vamos supor que seja uma empresa de engenharia, uma Mais metalúrgica, tem ainda. Mais ainda. mais ainda esse preconceito, né? Se for, digamos, uma tecelagem, uma empresa de moda, talvez menos. Mas existe esse preconceito, não tem como. Então, veja só. Como eu dizia, na empresa familiar, a gente precisa, para ela ter sucesso, ela depende do equilíbrio entre uma gestão profissional, uma propriedade responsável, eu sou proprietária daquilo, deixa eu ver como é que eu vou lidar com esse meu ativo, com esse meu patrimônio, e uma dinâmica familiar saudável. E essa dinâmica familiar saudável inclui essa questão do feminismo ou do machismo, né? Eu prefiro falar que a gente sofre um machismo, porque o feminismo é simplesmente a luta pela igualdade, né? Então, o que a gente percebe na empresa familiar é assim, quando um homem tem muita opinião, ele é seguro de si. É um homem de opinião. Quando uma mulher tem muita opinião, ela é arrogante. Terrível. 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 Toda vez que uma mulher luta pelos seus direitos e vai atrás, ela é caracterizada como uma encrenqueira. Putz, mas essa é uma encrenca, dona encrenca. Quando um homem luta pelos seus direitos, ele é um batalhador, ele é um homem de coragem, né? Então, nós mulheres já sofremos esse preconceito, né? Então, dentro da empresa familiar, esses pais nossos de 80 anos, porque aqui nós estamos falando para mulheres 50 a mais, a gente tem que pensar o seguinte: esses pais, eles depositaram nos filhos homens essa capacitação para dar continuidade ao negócio familiar. Essas mulheres hoje, se elas estiverem incomodadas com essa situação, qual é a única chave que a gente tem para mudar isso? A chave é eu pensar por mim mesma. Ninguém me falar como eu tenho que pensar. Para eu falar por mim mesma, eu tenho que ter conhecimento. O menino que ia
o meu irmão, né, para falar de uma mulher 50 a mais que ia com o meu pai para a empresa dele, ele também foi lá para conhecer, para saber como funcionava, como eu poderia ter ido, né? Mas nada impede de que eu vá agora, de que eu conheça os meus direitos, porque não existe o certo ou errado e não tem uma questão de tempo, né? Na empresa familiar, você tem que administrar a complexidade de uma família, os quereres, as expectativas e as necessidades da empresa familiar. Então, assim, vamos dizer, eu quero participar da administração da sociedade porque eu quero, porque eu sou filha e tenho direito. Eu tenho que ter capacitação. Do mesmo jeito que o meu irmão, que um homem que não tenha essa capacitação, não deve estar à frente da administração, né? A gente tem que falar em profissionalismo. Isso tudo, a alternativa que a gente tem para isso é conhecimento e é governança. Então, uma sede muito boa. Quando que a gente vai discutir essas questões? Olha, o fato de você não enxergar a minha potencialidade pelo simples fato de eu ser uma mulher me incomoda. E eu preciso mudar isso. Então, tem uma coisa que depende de mim, que é eu ir atrás de conhecimento, né, de preparo, para eu entender aquele negócio, de participação, e isso depende, sim, de uma vontade minha, né, E de uma responsabilidade também. De uma grande responsabilidade que eu assumo e também de um lugar que eu possa discutir sobre isso. Qual é esse lugar? É dentro da empresa familiar? Não, não é dentro da empresa familiar. Porque a empresa familiar não é um foro para se discutir questões que passam até pelo emocional, né? Porque a gente normalmente teve um pai que já nos colocou na cabeça essa questão da desigualdade, etc., ou um irmão que aprendeu isso, e uma sociedade inteira. Que nós estamos há quanto tempo falando isso? A mulher no Brasil votou em 1934, e nós estamos falando disso faz quase 100 anos. E não temos igualdade. Terrível, terrível, Márcia. Terrível. E não temos igualdade. Mas depende de nós, como eu disse no começo, na maneira que eu crio os filhos e que eu os preparo para essa igualdade. Será que eu fiz isso? Né? E na medida em que nós, mulheres, também lutamos por isso. Dá trabalho? Dá trabalho. Você conhecer, você aprender, você querer se interessar. Ah, mas o meu irmão, o meu marido já está lá na frente. Não tem problema, vai dar trabalho. Né? Mas nós, mulheres, temos que ter essa tenacidade e conseguir isso, né? Então, posso colocar uma coisa que eu acho muito importante, Márcia? Eu que trabalho desde lo emocional com estas mulheres de 50 a mais, gostaria muito que pensaram que este momento é uma excelente oportunidade para recolocar-se, para instruir-se, para correr atrás do conhecimento e para fortalecer-se, para poder sentar-se no lugar que muitas vezes não é o de esposa ou o de irmã, é o de sócia, um lugar sim, completamente diferente. E para isso, perfeito, ela tem que estar muito bem resolvida com ela mesma. Senão, ante a primeira pressão externa, ela vai dar um passo para trás. Então, precisa aproveitar este momento dos filhos crescidos, de que tenga más tiempo libre, entre aspas, para capitalizar ese conocimiento que tal vez en el momento que estaba focada a ser la CEO afectiva de esa familia, no tenía tiempo. Não tinha tempo. Mas uma coisa importante, no desde la briga, desde el conteúdo, desde el conocimiento. Porque llegar a un lugar desinformada es la mejor forma de fracasar. Sim. Sim, é verdade. Mas veja só,
é importante isso que você está falando, né? Eu dizia aqui que o foro para você discutir isso, existe um foro que até você me convidou para escrever no blog, que eu falei sobre o conselho familiar, né? Exato. O protocolo familiar. Esse é um ambiente para você discutir esse tipo de coisa. Então, as tuas relações pessoais, a questão de, olha, eu estou sentindo que tem aqui uma diferenciação em função do meu gênero, né? É o conselho familiar. Este é o foro correto, não é dentro da empresa familiar, né? E a mulher, então, eu acho que ela tem que conseguir pensar por si própria. É isso que dá força para a mulher. É isso. Se acharem que ela é arrogante porque ela tem opinião própria, ou que ela é encrenqueira porque ela luta pelos seus direitos, porque ela defende a sua opinião, temos que passar por esse preconceito de cabeça erguida e ultrapassar esse preconceito. E eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o protocolo familiar, ou o conselho de família. Vou falar muito brevemente, mas ele cuida da governança familiar, né? Do relacionamento familiar. E esse caráter relacional ele é importantíssimo porque, veja bem, a gente normalmente começa uma história familiar, como eu dizia, com um pai que saiu para trabalhar, criou um negócio, virou filho dele, ele tem muita dificuldade para passar o bastão, inclusive para o filho homem. Para a mulher, Pior. Pior, né? Então, né, a mulher tem um cérebro menor, tem menos neurônio, a gente já ouviu de um tudo, né? Enfim, é muito sensível e etc. E a gente sabe muito bem que a mulher, muitas vezes, ela é o grande equilíbrio dentro da empresa familiar. Aliás, dentro da empresa como um todo, né? Então, veja só, esse pai, ele, com toda essa dificuldade e com a assunção de todas essas funções, ele vai ter que passar o comando para os filhos e depois dos filhos vai para os netos e vai pulverizando de uma forma que a gente vai, por um lado, perdendo o controle. Ninguém tem participação suficiente para ter o controle. Por outro lado, vão chegando gerações, como os millennials, etc., que vão trazendo essa questão do feminismo ou do empoderamento da mulher ou da igualdade de gêneros muito mais forte. Então, isso para tudo a gente tem que ter uma organização dentro dessa empresa, um código de ética e de relacionamento. E quando a gente começa a falar num protocolo de família, a gente se pergunta assim, de onde viemos? A nossa família, né? Qual a nossa cultura? Qual é a nossa missão? Quais são os nossos valores? Os nossos valores passam por uma situação de extremo machismo? Como é que é isso? E quando a gente fala de onde viemos, a gente tem que perguntar assim, então, foi o vovô, o papai que construiu tudo isso, que deu início a isso, né? Essa empresa familiar. Qual foi o papel do cônjuge? Qual foi o grande papel da mulher, da mãe do papai, ou da mãe ou da mulher da mulher do papai, ou da mulher do vovô, da nossa mãe ou da nossa avó, na construção de tudo isso? Então, esse conselho familiar, na medida em que ele reconhece o significado dessa mulher, a importância que ela teve na formação de todo esse negócio familiar, né, esse reconhecimento, ele vem em cadeia para as outras mulheres que estão Totalmente de acordo. Né? E muitas vezes essa mulher trouxe o quê? Ela trouxe tranquilidade para esse marido poder ir atrás dos negócios e ela cuidando dos filhos e dando conta de tudo. Ela trouxe bons conselhos, ela trouxe serenidade, ela trouxe equilíbrio, ela trouxe uma palavra sensível no sentido de que, olha, será que você não tem que olhar para esse aspecto dos seus funcionários,
Seu com mais... sócio. Oi? No, olhar ao sócio. O mismo si era una empresa familiar con otros hermanos, olha, no brigue con su hermano, veja desde aquel ángulo o de este. A mujer siempre tiene esa cosa mixturada entre lo intuitivo y lo empático, Márcia, que muitas Sim, vezes o homem não tem. não tem. Entonces, A mulher tem essa capacidade enorme da empatia, né? E que é uma vantagem muito grande, porque você veja, dentro de uma empresa, a gente lida com pessoas, né? Muitas vezes os maiores bens de uma empresa são as esos pessoas que estão. personajes. E a comunicação é uma questão importantíssima para o ser humano, né? Porque tem aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu penso e que eu consigo transmitir a você em palavras, Maria Laura. Tem o que você ouve do que eu falo a partir de você e de toda a tua história. Não é? E tem aquilo que você... Márcia, se está congelando. Márcia. Tem aquilo que você Voltou. interpreta... Voltei. E tem aquilo que você interpreta de mim, do que eu falei. Então, veja só, é muito complicada a comunicação do ser humano. A mulher tem uma facilidade maior para isso. Ela tem, normalmente, uma facilidade maior para isso. Isso é importantíssimo dentro da empresa. Então, você vê, a gente já tem muitos e muitos livros escritos no sentido de como a comunicação é importante no ambiente corporativo. E a mulher tem essa habilidade enorme, tanto da empatia quanto da comunicação. Intuição. E a comunicação. Da intuição, da comunicação, né? E hoje em dia, grande parte das empresas são formadas por mulheres que, claro, não ainda em posição de sócias, de CEOs, agora a gente tem cotas até, né, para isso nas empresas, que eu acho importante ter. Eu acho importante ter, né? Porque as pessoas, é engraçado, as pessoas procuram os seus iguais. Então, o homem, ele tem uma maneira muito mais prática de pensar, ele procura um igual, alguém que pense igual a ele para ser o seu par ali. E é difícil, cada vez é menos difícil, mas, escuta, eu quero coisas diferentes, eu quero uma mulher que pense diferentemente disso, né? De como eu penso. Porque, Márcia, eu acho que hoje a sociedade e o mundo e todo o que trouxe a pandemia está buscando um outro olhar com propósito, um olhar em donde as empresas valorizem muito mais as experiências que os números, ou em realidade colocarle alma a los números. Y digamos que Sim. eso siempre fue de un mundo femenino. Entonces, hoy, de la apertura que tengan estos ejecutivos hombres de integrar a las mujeres, el resultado se va a ver dentro de la empresa. Não tenha dúvida. Y ni siquiera por ser gentil con la mujer, pensando en los intereses de la empresa, no beneficio de la empresa. O olhar femenino soma. Entonces, yo acho que eso es importantísimo. Mas lo más importante, Márcia, es que a primera que tiene que acreditar es a mujer. Porque muchas de esas empresas machistas o de esas familias machistas fueron creadas con esta postura de la mujer en un rol de sumisión. Encolhendo, né? Exato. É verdade. É verdade. Então, é muito importante esse aspecto que você está falando, porque depende dela, do desenvolvimento dela, do interesse dela, da vontade dela de aprender, de participar. Obviamente, se eu percebo que eu não tenho aptidão para o exercício daquele cargo, a empresa é uma geradora de receita. Então, eu prefiro que tenha alguém com habilidade para aquilo e eu vou procurar também as minhas habilidades dentro daquilo. Porque a mulher pode ser muito complementar. E dentro da empresa familiar, a gente tem, que é o nosso tema, a gente tem uma importância da conservação de valores, de tradições.
E isso a mulher faz muito bem. Ela é uma defensora disso. E veja, hoje em dia nós temos essa questão das empresas ESG, né? ESG, e Sim. esse fator social do tratamento igualitário, das oportunidades idênticas, é extremamente importante. Então, os nossos jovens agora que vão negociar com uma empresa ou adquirir um produto, eles querem saber se existe uma responsabilidade social, uma governança, um cuidado com sustentabilidade, com o meio ambiente e também uma igualdade de gêneros, de oportunidades para os gêneros. Então, por isso que eu acho importante haver essas cotas, é para o bem da empresa. E Además, a gente tem Marcia, muito comportamento aprendido, né, Maria Laura? A gente además, yo acho que es una cosa fala. muy importante. No solo ellas lo tienen que hacer por ellas, sino también por el legado que van a dejar con las filhas mujeres. Porque como você se coloque, também é como você vai abrir o espaço para a geração que vem de filhas mulheres. Então, isso é muito importante. Que exemplo eu estou dando como mulher madura, que Com pode ser que certeza. haya sido educada para outro cenário, mas hoje a vida me dá a possibilidade de fazer uma atualização, de educar-me, poner-me à altura do que me está exigindo a nivel conocimiento la empresa a la cual pertenezco, y le estoy dando el ejemplo a mis filhas y a mis noras en un futuro. Com Entonces, certeza. también es qué legado você como mujer quiere dejar dentro de su empresa familiar. Com toda certeza, é o que a gente está falando, né? Que eu achei muito, muito bacana o que eu ouvi da Chimamanda, né? Aliás, é uma mulher muito bonita, né? Muito bonita. O feminismo você exerce no teu exemplo, na tua maneira de ser, na tua independência, que eu não preciso ir com uma bandeirinha. Se está Defender a congelando, sua Marcia. opinião, defender os seus direitos, pensar por si. Eu estou achando que eu caí. Eu caí um pouquinho, No, Maria Laura? voltaste, mas está inestável. Sí, está Maria inestável. Laura? Voltou. Voltou. Peraí, vamos ver se volta. E a minha internet está super... O que está acontecendo? Peraí. Voltou? Voltou. Tá. Então, veja só, a gente depende da mulher tudo isso. Como você fala de um legado que qualquer pai, qualquer mãe deixa para um filho é o exemplo. Esse é o grande legado. Então, na maneira como você se comporta dentro de uma empresa, né? Ainda que você não tenha conhecimento, mas você sabe se comportar como acionista investidor. Ok? Então, você está ali sentado à mesa para votar, mas você se interessa como mulher para saber o que aquela empresa faz, o que ela tem. Eu quero conhecer melhor os números, eu quero aprender, eu quero fazer um curso de governança e etc. E como eu vou me portar como mulher na defesa do meu pensamento. Então, da mesma maneira que eu estava falando, que quando você vai criar um filho e você trata do mesmo jeito quando o teu filho homem traz a namorada para dormir em casa, você trata do mesmo jeito quando a filha mulher traz o namorado para dormir em casa, quando você dá funções idênticas para eles na ajuda na casa, no fim de semana e etc., você está trabalhando esse feminismo, você está contribuindo para um futuro melhor, de menos desigualdades. E um dia, quem sabe, tomara que não demore muito, haja esse reconhecimento da igualdade homem e mulher. Mas é um comportamento aprendido e a gente, infelizmente, se baseia muito nisso, né? Então, como eu dizia, os pais de nós, mulheres 50 a mais, eles eram homens normalmente machistas.
O filho homem normalmente teria mais aptidão para continuar o negócio dele, né? Muitas vezes, infelizmente, o mercado confia mais no homem do que na mulher. Sim. Eu me deparo com isso. Às vezes, pessoas, clientes de determinadas regiões do Brasil ou de determinadas etnias ou religiões, etc., ele até me ouve e me respeita como advogada, mas ele quer uma segunda opinião de um sócio homem meu. Às vezes eu falo, olha, você precisa ir comigo, porque ele não vai confiar em mim, ele vai ter que olhar para a tua cara e você fazer assim. Existe isso, né? Eu percebo muito isso. E eu própria percebo na minha sociedade de advogados, em que eu tenho sócios homens, eu percebo como a minha voz ela é ouvida e esperada exatamente por conta da maior facilidade de comunicação, da maior empatia, sensibilidade e de eles enxergarem o quanto isso é bom e compõe e ajuda o nosso negócio. Porque a empresa... eu acho isso muito importante, Márcia. Porque vejo que temos homens dentro da live. Então, para mim é importante. Eu acho que não é nem feminismo nem machismo, é um tema de igualdade e de respeito. Bem, agora, supongamos que o homem pensa, porque es una característica masculina, sí, en los números, no facturamento, en cómo va creciendo la empresa. Hoy una empresa que tiene un olhar femenino dentro va a tener una característica, una parte mucho más humana y mucho más sensible a lo que está pidiendo el mercado hoy. Ontem que tuve a live con la Millennial y yo hice toda la investigación sobre los Millennials, eles antes de comprar qualquer coisa, eles entram no internet e googleam, vão no blog da marca, investigam e são da ideia que se vou a poner o dinheiro, prefiro ponerlo em uma empresa que esteja alinhada com meus valores ou com meu propósito. E normalmente esse olhar mais sensível é do feminino. Agora, eu pediria às mulheres, e gostaria que em algum momento nos sugieras, Márcia, aquella mujer que quiere estudiar, que quiere adquirir conocimiento en cuanto a la gobernanza familiar, entender, aprender, porque realmente ella siente que o conteúdo le va a dar la seguridad que hoy no tiene. ¿Cuál sería el camino, Marcia, para que esta mujer comenzara a prepararse para poder sentarse dentro de esta estructura, tal vez primero familiar, para anunciar que ella va a querer participar dentro del directorio de empresa y sentirse segura? ¿Qué nos ofrece hoy el mercado, Marcia, para esta mujer? Gostaria que después nos hagas alguna pesquisa, alguna sugestión. Me explico a dónde, una cosa tal vez no muy cumplida, mas una cosa que le incorpore los conocimientos básicos para poder sentirse segura. Veja só, Maria Laura, cortou um pouquinho para mim, a minha internet deu uma titubeada, mas eu acho que entendi o que você falou. Primeiro, quando você falava da Millennial, que é a minha queridíssima Marcela Maxud, brilhante, menina brilhante, maravilhosa. Eu vejo a minha sobrinha, a Bebé também, quando vão comprar um produto, isso tem sustentabilidade, e eles vão perguntar também se tem igualdade de gêneros, como é que trata a funcionária mulher. Existem mulheres no conselho dessa sociedade? A diretoria é composta só por homens ou existem mulheres? E eu te falo, não será só a Marcela que fará isso, mas o irmão dela também. Porque para ele também será importante a igualdade de gêneros, a partir daquilo que a gente venha construir. Então, o papel da mulher-mãe é importantíssimo nesse momento, e do pai também, de acabar com essas desigualdades, né? Então, veja só, eles vão procurar esse produto. A outra questão que você... essas questões ESG agora vão... Bombando. Estão bombando.
acabou. E eles vêm. E eles vêm. E você tem que pensar que os millennials hoje têm mais de 30 anos. Sim. E eles fazem um consumo importante. E outra, eles multiplicam informação numa velocidade gigantesca. Muito mais que nós, porque eles nasceram na tecnologia. Não tem comparação. Então, veja, você quer ter uma empresa bem-sucedida, você olhe para essas diferenças também. Né? Nós estamos aqui falando de gênero, existem outras. Mas veja como é importante. E com relação à mulher, como é que ela faz? Né? Do mesmo jeito que, veja só, o que é importante quando a gente fala num protocolo familiar, etc. Os cônjuges, os agregados, né, que vêm para agregar, não para desagregar, maridos e mulheres de pessoas da família, podem participar da administração ou não, os filhos podem entrar no negócio ou não, tem que ter regra. E, normalmente, quais são essas regras? Olha, ele tem que ter tido experiência num outro lugar, digamos, numa outra empresa. Ou ele tem que ter passado por diversos setores da empresa, desde o almoxarifado, ao RH, ao financeiro, para entender como é que aquilo funciona. Ele tem que conhecer o produto da empresa. Ele tem que ter, para participar de uma diretoria, de uma administração, de um conselho de administração, a mulher, o homem, tanto faz, a pessoa tem que ter noções básicas, pelo menos, de contabilidade, para entender, porque a fotografia da empresa é o balanço, ela tem que entender os números, ela tem que entender da atuação daquele mercado, minimamente, e ela tem, isso para participar do conselho, e ela tem que conseguir, que ter aptidão para pensar por ela mesma. Então, ela pode estudar, ela pode fazer um curso de governança, ela pode fazer um curso de contabilidade, ela pode se preparar e ela pode, como qualquer outra pessoa que vai aprender na empresa, se começou aos 16 ou se vai começar aos 50, de entender como é que funciona cada lugar da empresa. Então, para isso, a gente tem que ter humildade. Eu não posso chegar lá, assim como o millennial não pode chegar lá e falar assim, sou filho do dono, ou sou irmã do dono, ou sou mulher do dono, e eu quero sentar na cadeira da diretoria. Não é assim. Não funciona assim, de cima para baixo, de uma maneira impositiva. Tudo é uma construção. O que eu estou dizendo é que qualquer um tem condições de se construir e de ocupar esse lugar. Todo mundo tem essa condição. Então, depende sim de ter humildade, preparo, né? Eu não estou falando humildade de ser humilhada, não. Olha, eu preciso conhecer isso aqui desde a base, eu preciso entender como funciona tudo isso e, me explica. Não entendi. Você me explica de novo? Escuta, o que eu posso ler para entender isso? Aonde que eu posso pesquisar para saber por que isso é assim? Né? Então, ela ouve numa reunião ali de acionistas, não terá dividendos e também vamos pagar juros sobre capital próprio. O que é isso? O que são juros sobre capital próprio? É uma coisa que eu vou receber, é pagamento para mim, acionista. O que é isso? Né? Quanto custa? Tem 15% de fonte, não tem? O que isso significa? Entendeu? Então, assim, é extremamente importante a pessoa pensar por si mesma. E eu só penso por mim a partir do momento que eu tenho conhecimento, educação. Sí, y una cosa más que yo acho importante agregar, Marcia, a persona tiene que tener conocimiento, tiene que tener autoconocimiento, entender cuáles son sus límites, cuáles son sus responsabilidades, tener la sabiduría de llegar sin impor, porque yo acho que eso es una cosa que incomoda mucho dentro de una empresa familiar cuando una mujer haya que porque tiene derecho puede elevarse al resto del mundo por delante, o sea, ella tiene que llegar, mas principalmente todo lo que tenga a ver con el conflicto emocional familiar, dejarlo de fora. Da família se fala em casa e da empresa se fala
na empresa. Vocês podem ser irmãos e ter conflitos de irmãos, mas dentro da empresa vocês são sócios. O vínculo é completamente diferente. Os interesses são outros. Então, hay que saber muito bem, mais que dividir, saber colocar-se no rol que corresponde. Tem gente que está em um almoço familiar de domingo, discutindo na mesa as coisas da empresa familiar. Eu não acho. Eu acho que a mesa é a família, o escritório é para a empresa. Isso é muito importante, porque também isso dá respeito e dá credibilidade profissional à mulher quando chega na empresa. Senão uma coisa que parece quiosque, supermercado, misturado. Então, essas pautas eu acho fundamentais. Saber qual é o rol, em que lugar eu tenho que exercer esse rol e, por sobre todas as coisas, para um rol profissional ou um rol empresarial, estar informada e assessorada. Me escutas, Márcia? Não, para um rol profissional, agora eu estou ouvindo. É que para o rol profissional tem que estar informada e assessorada. E não ir em caráter de briga. Não ir de uma forma ressentida. Não. Só que veja, você tocou um ponto que é o exemplo que a gente mais usa. O almoço de domingo é o almoço de domingo familiar, né? Porque como a gente fala, né? A gente tem irmãos que a gente nem se escolheu irmãos. Imagina nos escolhermos sócios, né? E eu posso me dar muito bem com o irmão. Terrível! Com o irmão, como irmão, e não quereria ser sócia dele nunca. Porque tem uma maneira de lidar com o dinheiro, de pensar completamente diferente, né? Então, eu acho que é importantíssimo isso, separar o almoço de domingo, ele acontece numa situação, num universo completamente diferente do universo corporativo. A mesa de reunião é outra coisa. E a gente tem que sim se fazer respeitar. E no momento em que a gente faz alguma lavação de roupa suja, do tipo, olha, eu estou me sentindo diminuída aqui dentro da empresa porque eu sou mulher e etc e tal, não é ali. É dentro de numa outra mesa da empresa, não de casa, em que se faz um conselho familiar. Ou em algum outro lugar que não é a mesa de almoço, de jantar, que se faz uma Márcia, conversa em que se colocam essas questões. O que está me incomodando é isso. E por que não ver uma palestra? Vamos ouvir alguém falando sobre a questão do feminino? Vamos ouvir alguém falando sobre as empresas ESG que precisam ter efetivamente e de como os nossos consumidores vão enxergar a nossa empresa a partir da nossa governança familiar e corporativa. Então, tudo isso é uma construção, né? E ninguém nasce sabendo. Agora, eu acho que a mulher, ela se coloca muitas vezes, eu percebo por mim mesma, às vezes eu me percebo me encolhendo em determinadas situações, acho que eu não vou falar isso, porque vão achar que eu sou encrenqueira, vão achar que eu estou sendo petulante, arrogante. Eu, às vezes, me pego fazendo isso. Poxa vida, tá errado, deixa eu emitir a minha opinião. E há sim preconceito com relação a isso e atitudes até, ai meu Deus, como a gente fala, né? Mal amada, enfim. Sim. Quando a mulher emite muito a sua opinião e ela defende os seus princípios, etc., ela não precisa defender, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Ela pode falar numa boa. E ainda que ela fale numa boa, ainda existe esse preconceito. Né? Da mulher que... Mas uma coisa que tem que aprender a mulher, que quanto menos grite e mais baixo fale, mais vai ser respeitada. Principalmente... Mas ela é ouvida. Quanto menos você fala e quanto mais baixo o seu tom, mais você se faz ouvir dentro de uma empresa familiar.
E é importante pensar antes e saber do que você está falando. Porque um discurso vazio não acrescenta absolutamente nada e, muito por outra, tira o teu poder. Então, quando você for falar, que você tenha bons argumentos. Para isso, por isso que eu falo, tem que ter conhecimento. Então, não adianta eu chegar lá e falar assim, eu quero mandar nisso aqui, eu quero sentar nessa cadeira porque eu sou filha do dono, porque eu sou mulher do dono, porque eu sou irmã do dono, porque eu sou dona, eu mando nisso aqui. Não, a gente tem que se fazer respeitar. Né? Quando você fala Absolutamente. do autoconhecimento, às vezes tem um homem ali. O autoconhecimento é a coisa mais difícil para o ser humano. E às vezes tem um homem ali dirigindo muito bem a empresa que não tem autoconhecimento. Sim, absolutamente. Muitas vezes acontece isso, mas o homem separa mais o emocional do racional e a Que a questão mulher. da empresa, às vezes, ele vira uma chavinha. A mulher não, ela entra com tudo, porque a mulher é muito complexa, ela é muito inteira. Ela é tudo ao mesmo tempo, até por uma questão fisiológica. Nós somos muitas. Nós No, y somos además la mujer muitas. tiene el hormonal y la mujer tiene esa cosa pasional. Mas eu falo que nas empresas a paixão só na cama. Uma O resto, coisa. use a cabeça, Peraí, por que eu acho favor. que eu. Porque, oye, ela precisa ser racional. Vai chegar muito mais longe. Muito mais. Ahora, Muito ¿sabes mais una longe. cosa que me vino permanentemente, Márcia, mientras você está falando? Você sabe que eu faço parte do projeto de Justiceiras. Y dentro de lo que yo aprendí de la violencia doméstica, la violencia financiera y la violencia moral también faz parte, como a psicológica. Entonces, mientras vos ibas falando de estas empresas familiares y do rol do homem, eu acho que hoje nós estamos falando pontualmente das empresas familiares, mas en otros níveis o en otros ámbitos, a violência é a mesma. A violência é a mesma. Porque te diría que esa socia que es maltratada o que no es incluida dentro del directorio o que no le dan toda la información porque la subestiman, que ella no está capacitada para leer o para entender, o porque ella el día de mañana, supongamos fue una esposa, se puede divorciar y tiene la información, es un tipo de violencia también, Márcia, ese tipo de violencia dentro de la empresa. ¿Concordás? Não tem a menor dúvida. Existe uma violência dentro da empresa e até fora, uma violência patrimonial. Então, o homem vai se separar da mulher, ele é casado num determinado regime, ele faz um planejamento para que a mulher não receba nada daquilo. Acontece isso, e eu acho isso uma violência gigantesca. Né? É gigantesca essa violência que a mulher sofre. E ela teve ali criando filho e cuidando de tudo, enfim. E existe também essa coisa de ter que pedir, olha, eu queria receber os meus dividendos, porque eu tenho aqui um investimento enorme, porque eu recebi ações do meu pai, e eu tenho um investimento enorme aqui, e eu não recebo dividendos, por quê? Por quê? Né? Então, hoje em dia, com a governança corporativa, não existe mais essa coisa de não ter acesso à informação, porque um direito essencial do sócio é receber informações da empresa. Ele exerce o seu desejo pelo voto, ele tem o direito, cada ação, cada cota dá a ele a capacitação para receber uma remuneração, a cota por aquela ação, que são os dividendos, mas ele tem o direito essencial, e acho que eu travei. Eu travei? Não, está falando. Não, pode Ele falar. tem o direito essencial, qualquer sócio, de receber informações. Então, é o seguinte, não existe não dar informações. O que eu vou fazer com essas informações vai depender do meu preparo, como eu estou falando. Então, a gente tem a responsabilidade de se preparar, de entender aquilo que é falado, mas a empresa tem obrigação legal de prestar informações. Quando eu necessitar. E eu posso levar essas informações para um advisor, para um consultor, para qualquer coisa, para eu entender do que
se trata aquilo. Não tem problema nenhum. Agora, é importantíssimo quando você fala dessa questão da violência financeira, uma das primeiras coisas que a gente faz dentro de um planejamento é estabelecer uma política de distribuição de lucros para eu gerar um fluxo financeiro para aqueles acionistas que não estão na administração e que têm ali o investimento, porque senão eles vão embora, fala quero ir embora. Você paga quanto vale essa minha participação ao mercado e eu vou aplicar esse dinheiro em outra coisa. Eu não quero ficar numa empresa que reinveste todo lucro, porque eu não vejo esse dinheiro. Então, assim, é importante ter essa política, mas veja só, de novo, o que acontecia com as nossas mães que não trabalhavam, né? Que os homens 50 a mais, nós estamos falando dessa geração, né? Porque nas próximas gerações isso vai se modificando pouco a pouco e vai melhorando muito, né? O que acontece nessa geração anterior? O pai dava o dinheiro para a mãe. O pai dava o dinheiro para a mãe para que ela pudesse viver a sua vida. Algo? Eu tenho seguidoras do caminho que falam, se ele me dá a mesada, que ele com a empresa faça o que quiser. Está errado, Márcia. Porque você está recebendo, porque você se está colocando nesse lugar de não estar a la misma altura do marido. Porque, de novo, Márcia, tudo empieza com em que lugar se coloca a mulher, como se valoriza, como ela reconhece todo esse trabalho por trás desse homem ou de lado que fez mientras o homem estava focado no crescimento patrimonial. Então, ela não se pode conformar com a mesada. Ela tem direito. Depende, né? Depende da mulher, porque assim, é uma situação confortável. Então, eu estou garantida que eu vou receber aquilo. Tanto faz se a empresa vai mal ou bem, eu tenho aquilo, então não tenho que me preocupar com os problemas da empresa e etc. É uma situação, é uma escolha, né? Uhum. No momento que essa mulher se separe desse homem, o que acontece? Aí ela tem que correr atrás daquilo, mas é uma questão de escolha, Maria Laura. Eu acho que muitas vezes, veja só, a gente tem uma mulher sócia de uma empresa familiar que é uma médica brilhante, sócia de uma construtora, junto com os irmãos e etc. Mas ela é uma médica brilhante. Ela é médica. Ela não tem, ela não tem aptidão para aquele negócio. Ela nasceu para ser médica, ou para ser uma educadora, ou qualquer coisa. Então, ela ela tem que ter um interesse por aquilo, por aquele negócio, não porque ela quer estar lá sentada à mesa para ser diretora. Porque ela é dona, porque ela tem dividendos. Porque ela é dona. Isso. Então, quando a gente fala de uma propriedade responsável, é isso. Se eu tenho uma conta no banco, uma aplicação financeira, eu tenho que olhar para ver se está indo bem, se não está. Para a empresa, a mesma coisa. Eu tenho ali um investimento, eu tenho ali um ativo que é meu, que me pertence. É minha propriedade. Então, isso que a gente fala que é a tal da propriedade responsável, né? Então, é muito importante a gente se apropriar disso, mas pode ser que aquela mulher fale, é muito trabalho para mim, eu estou recebendo o meu rendimento aqui, né, a minha mesada, e para mim tá bom. Escolha. Está bien, escolha. Então vamos também... falar de escolhas. Então vamos a trazer outro conceito que eu acho super pertinente, Márcia. A pessoa que aprende e que quer conhecer e que se faz cargo do que ela tem, escolheu fazer-se cargo. A pessoa que escolheu não fazer-se cargo também escolheu. Não é que escolheu o outro por ela. Ela escolheu não fazer-se cargo. Em las duas situações, a mulher escolheu.
isso que fique muito claro, porque muitas vezes as mulheres não reconhecem que escolheram ficar de lado e depois Sim. chegam cobrando. Y tal vez o marido o los filhos le digan, mas olha, você durante años no preguntó, recibió un cheque dentro de un envelope fechado, nunca se interesó. Entonces, eso también es importante, porque no siempre la culpa es do homem o dos filhos homens. También esa mujer que se ha sometido es responsable de su escolha. El no escolher también es una escolha. Entonces, por favor, hay que hacerse cargo. E não... Hay que hacerse responsable. Sim. Tem que se fazer responsável. É ruim quando não é uma escolha, quando é algo que é de cima para baixo, né? Olha, você aqui fica quieta porque você é mulher e etc. Mas isso, como a gente está falando, está mudando muito, graças a Deus, né? Ainda tem muito chão. Muito chão. Mas, efetivamente, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Há acionistas que escolhem isso, há filhos que escolhem isso. Eu quero receber o meu e eu não quero cuidar de nada. Eu sou herdeiro, ponto. É uma escolha, é uma escolha. Né? Então, a gente tem que assumir as posições. E a partir do momento... E nada impede que eu sempre tenha recebido um cheque e que, a partir de hoje, eu queira entender melhor do negócio. Então, é isso que a gente falou. Como é que a gente se ganha autonomia, respeito? Como é que a gente luta pela nossa condição de mulher? Como é que a gente exerce esse feminismo? Pensando pela nossa própria cabeça. Ninguém dizendo pra gente o que é o que deixa de ser. E eu só consigo isso, como eu disse no começo, a partir do conhecimento. Então, onde é que eu aprendo isso? Como é que eu entendo o que é isso? Né? Então, ela tem que correr atrás, ela tem que entender. Até aqui, para mim, estava bom o cheque. Deixou de estar. Faz sentido para mim agora entender desse negócio. E ela pode entender a qualquer momento. E sabes, né? Uma coisa, Márcia, homem tendría que estar encantado que a mulher quiera entender. Porque mientras está tudo bem, Márcia. E se depois a empresa em algum momento tem um mal año, un mal momento. La pandemia ha traído crisis en una serie de segmentos da realidade brasileira. Una mujer que está informada también está compartilhando a responsabilidade do camino que está tomando a empresa e não é só do homem. O homem que cargou a mochila da empresa sozinho e está passando por uma crise, o peso é enorme. El dividir con la mujer también es una forma de dividir las responsabilidades, las decisiones. Vamos a trazer un ejemplo banal. Hay que pagar la facultad dos filhos. Pensábamos que los filhos podían estudiar fuera. ¿Cómo vamos a hacer? No tem más ferias. Normalmente cuando un filho cumplía 18 años le comprábamos un carro. Ahora no. La situación puede mudar. Na medida que a mulher esté junto con o homem, para o homem também é um conforto. Sim, e na medida em que a gente assume uma posição, né, tem ônus e bônus, né? A empresa não é só, eu não posso escolher, eu quero só a parte boa. Isso. Né? Se você vai participar, é participar, né? Então, você tem a sua parte de responsabilidade naquilo. Então, por isso que às vezes é uma escolha da mulher, eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero saber se teve prejuízo esse mês ou não. Eu quero meu cheque, pronto, acabou. Eu respeito, mas também não dá para exigir uma outra posição. Então, isso é uma responsabilidade da mulher. Né? Individual. Da maneira como ela vai se colocar. E ela não, como a gente falou, ela não precisa se colocar no grito. Né? A mulher ela pode ser uma mulher que luta pelos ideais femininos ou feministas de uma forma absolutamente feminina. Porque exatamente essas características são exatamente essas características que compõem, que fazem dela uma peça importantíssima dentro dos negócios familiares. Não.
no meu escritório, nós temos sócias mulheres absolutamente brilhantes, que são expoentes no mercado, né? Então, assim, por que não? Né? E eu vejo cada vez mais entre amigas, etc., mulheres que trabalham e que desenvolvem carreiras brilhantes e homens que muitas vezes, porque precisam, cuidam dos filhos, ajudam na lição de casa e etc. Então, que bom que a gente está vendo essa mudança, né, de valores e de conceitos. De roles. Há uma adaptação da sociedade, há uma mudança. Nós temos mulheres incríveis. Aqui no Brasil a gente tem Djamila falando também não só sobre racismo, mas também sobre feminismo. A Chimamanda, que é uma coisa muito bacana de ouvir, porque ela é delicada, ela não é... Né, ela deixa muito claro que essa luta pela igualdade está na questão de um filho, está num relacionamento com um homem, a partir do momento que você fala assim, eu vou continuar casada porque pelo menos eu tenho um marido para mostrar para a sociedade. Você está sendo absolutamente machista, né? Então, quando você se coloca, quando você é dona de si, daquilo que você tem de potencialidades... Uma coisa que ya estamos casi para el horario de fechar, pero quiero contarte algo. Você sabe que dentro de las columnistas está la doctora Flavia Fairbanks, y Flavia Fairbanks es especialista en menopausa y en sexualidad. ¿Sí? La semana pasada hicimos una live sobre menopausa y sobre sexualidad. ¿Sí? Esto que estamos hablando en empresa familiar también acontece en la intimidad y lo casado. Es impresionante. Es como la mujer se coloca en todos los roles que ella tiene junto al parcero. Como una mujer se acomoda en la vida sexual, se conforma, se cala la boca, se halla que no tiene derecho a pedir o autoconocerse o a salir a buscar una otra alternativa con su médica, con reposición hormonal. Todo es lo mismo, Marcia. Si no nos ponemos a analizar, todo está en cómo a mujer se ve, qué lugar ella se da dentro de la sociedad y cómo ella se reconoce y cómo ella se vincula afectivamente con su entorno. Entonces, yo acho que precisamos do autoconocimiento, precisamos de aproveitar este tiempo dos 50 más para ajustarnos a este mundo y a esta realidad que nos está tocando vivir, porque si Dios quiser vamos a tener 30, 35 años por a frente, Marcia. Hoy a medicina mejoró mucho. Las personas tienen perspectiva de vida. Ahora, ¿qué tipo de vida van a querer vivir? ¿Qué tipo de situación legal, financiera, amorosa, familiar? Esto es lo que la mujer hoy se tiene que preguntar a ella misma y salir a conquistar seu espaço. Exatamente, porque é o que você falou. Você está numa fase, seus filhos estão criados. Então, que bom momento para você cuidar de si, né? Se apropriar, né, dos seus valores e ir atrás daquilo que faz sentido para você. Que excelente momento para isso. A gente vê mulheres que dão uma virada na vida. Eu fui sempre advogada, agora eu quero ser, sei lá, pintora. Ótimo! A gente tem que tentar buscar coisas que nos tragam felicidade, preenchimento e sentido. E também tem a questão do legado, mas o legado é assim, eu vou fazer isso para deixar um bom exemplo para as minhas filhas. Não, eu vou fazer isso por mim. Eu vou fazer isso por mim, porque faz sentido agora. Não fazia, aí passou a fazer. E é lindo isso, você acordar e falar, eu quero mudar isso. Né? E você ter capacidade, cognição, tempo, vontade para estudar, para entender. Te estoy escuchando. Flavia Martori de Thaler acaba de mandar un recado en donde está diciendo, ¿por qué no juntar la educación financiera con la educación legal de esta mujer y colocarla nuevamente en la jerarquía que ella se merece?
eu acho que é muito disso, Márcia. Uma coisa está vinculada com a outra. Se nós abrirmos a live e tuviéramos Flávia Fairbanks, Marjorie com as finanças, você com o legal e eu com o emocional, tudo se remete a lo mesmo. Dar-se o espaço, entender quem ela é hoje, quais são suas necessidades de hoje, que não são talvez as de há um ano atrás, e tudo bem. Ter coragem para poder enfrentar lo novo. Sim? Sim, coragem. Senhora, há 65 minutos que estamos falando, poderia ficar outra hora mais, mas eu acho que já nosso tempo está acabando. Márcia, novamente e em público, sou tão grata a que você seja columnista do Caminho, que traiga conteúdo. Talvez a próxima vez que nos juntemos seja via Zoom. Eu vou fazer uma votação com o público para poder falar, para poder tirar dúvidas. E bom, um prazer ter-te aqui. Um prazer. O prazer é meu. Uma oportunidade incrível, maravilhosa. E o que eu puder contribuir, vamos juntas. Graças. Porque eu acho que a mulher é um ser de coragem, né? É um ser muito iluminada. adaptável. A mulher é iluminada, Márcia. A mulher por onde passa deixa aura. Então, por que tem que encolher-se? Por que tem que ficar pequena? Não, ela tem que ir para fora. Tem um universo, tem um mundo que ela pode cuidar. Um beijo enorme, grande prazer, muito obrigada. Graças e obrigada porque neste momento tão sensível teu, aceitaste fazer a live.